Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui é o professor Leonardo. Esta é a aula de número 65 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concurso. Curso de ética, no módulo 3 agora de ética, desde a aula 62. Pessoal, e onde estão os módulos 1 e 2? Estão todos aqui no YouTube. Módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, o qual já produzimos uma apostila, que está vendo lá no meu site, www.leonardobragaflores.com. Apostila essa com certificado ali de participação de 8 horas nas aulas. Apostila do tomo 2, módulo 2, Epistemologia, está à venda também lá no meu site. Apostila também com certificado de participação de 8 horas no módulo de epistemologia. E agora estamos aqui no módulo de ética. Já começamos aí desde a aula 60 e pouco ali. Pessoal, em frente aí então já aparece para você na tela o conceito de virtude. O que seria virtude? Muito bem. Amigos, virtude, também chamada de areté, vou colocar aqui o microfonezinho, areté, no grego, né? Areté, que significa excelência. Virtude significa, do original grego, excelência. É uma qualidade. Virtude é uma qualidade, ou seja, uma característica. No latim, virtude, virtus. Uma qualidade essa humana, ou seja, não atribuída a animais. Da ordem do poder, ou seja, da força. O indivíduo virtuoso, ele tem capacidade, ele tem poder, que é livre. Livre. Livre devido à nossa consciência. Dependendo também do quântico e o tipo de consciência, entre decidir em ser ou não ser, em ter ou não ter virtude. Lutada para a maioria dos autores, para a maioria dos filósofos também, a virtude precisa ser lutada. O que seria isso? O ser humano precisa não só manutenir essa virtude, mas também uma espécie de briga para conquistá-la dia a dia. Conquistá-la, mantê-la. Ela é lutada livremente pela consciência. Moderada, porque virtude requer aí moderação, do indivíduo não andar nos extremos. Se ele veja só, a moderação no sentido dele equilibrar as coisas. Se ele optar pelos extremos, muito ou pouco, em tese, esbarraria aí, principalmente pelo conceito de Aristóteles, vamos ver, na virtude. Deixaria de ser virtuoso. Então, virtude requer equilíbrio, moderação. Inclinada habitualmente a buscar o bem. Bem aí no sentido não metafísico, mas no sentido ético, no sentido de se agir bem. Beleza? Já o vício, veja, o vício aqui é contrário da virtude. É o contrário, é o oposto da virtude. Referindo-se a tudo que é nocivo. Pecado, ao excesso, à falta, ao mal. Lembrando que o intuito desse nosso curso não é aqui ficar dando lição de moral para ninguém. Estão batendo a matéria de ética. Tranquilo, pessoal? Então, somente. Segundo a concepção religiosa, são 7 os pecados capitais, ou vícios. Trouxe a título de conhecimento. Beleza? 7. Quais são eles? A soberba, a avareza, a inveja, a
luxúria, a cólera, a gula e a preguiça. O primeiro deles, a soberba, está ligado ao que? O orgulho, a altivez. O indivíduo soberbo é aquele de dura cerviz, né? Com a nuca que não se dobra, não reconhece o erro, né? Seu soberbo. Avarento é o ganancioso, o cara que o Deus dele é o dinheiro, tudo gira em torno de dinheiro na vida dele. A inveja é a cobiça, é o desejo, desejar o que é do outro, né? Qualquer coisa, seja bens materiais, o cônjuge do outro, é a inveja. A cobiça, né? A luxúria. Luxúria é um indivíduo lascivo, impuro. Perversão, pervertido sexual, né? Camarada lascivo é esse. É impuro. Não tem freios sexuais. Aliás, nada aqui tem freio, né? Cólera. A cólera é a ira crônica. Não é o cara ficar com raiva, não. É a ira crônica. É o cara impulsivo por raiva. Visto? Fúria violenta. E numa dessa aí de fúria violenta, acaba fazendo uma besteira. Não é isso? Dá um murro na cara de um cara, o cara cai e bate a cabeça no meio-fio, aí ó, tá enrascado pro resto da vida. Gula é o cara compulsivo por comida. Tem aí quilos mortais na televisão. Passa aí. O cara não para de comer. O tempo inteiro. Exagero em comer e em beber também. Preguiça. Preguiça é o vagabundo. Aquele cara que não quer trabalhar, não quer estudar, não quer fazer nada. Vai lá, arruma uma falcatrua no governo, não é? Um cara aí, um camarada aí que consegue fazer um gatilho lá no governo e pega um auxílio para ficar ali encostado com o burro na sombra. É o vagabundo, é o preguiçoso. É considerado um pecado capital. Bom, vamos em frente. Espécies de virtude. Espécies de virtude. São as virtudes. A primeira espécie de virtude é a virtude ética. São as virtudes que aplicam a justa medida. O que seria esse negócio de justa medida? Ainda vamos estudar isso lá em Aristóteles. No grego, metron, que é mediana, que seria a escolha pelo equilíbrio, ou seja, o meio termo, a moderação, a equidistância. Equidistância e meio termo entre o quê? Entre os vícios extremos. Então tem coisas na vida que está em excesso. E tem coisas na vida que faltam. Ao invés do indivíduo ir para um lado e para o outro, ele escolhe o meio. Porra, eu não vou nem ser um camarada que faz pouco, nem um camarada que faz muito. Dos dois lados vai ter problema. Se faz pouco, vai faltar alguma coisa na vida dele. Se faz demais, vai acabar também, né, gastando o tempo com coisa desnecessária. Então aí, essas são a virtude, a justa medida, ou a teoria da mediana, ainda vamos estudar lá em Aristóteles, não está nem no excesso e nem na falta. Beleza? Isso ainda vai ser estudado. Aliás, nada aqui, nenhuma dessas espécies, algumas aqui vão ver separadamente o que é cada uma. Beleza? Nada que está batido martelo e fechado, não. Bom, mas tem a virtude dianoética. São as virtudes intelectuais. Ou aquelas ligadas à compreensão, ao especulativo, ao cognitivo. Ao aprender e ao saber. Virtude dianoética é a virtude ligada à captação do conhecimento. Ao aprender. Isso é uma bênção, né, gente? Aprender. Conhecer. São 5 virtudes dianoéticas. O intelecto, a ciência, a sabedoria, a sapiência e a arte. Teoria também, tipo também de virtude, também capitaneada por
Aristóteles. Bom, tá aí com o teu café. Mais uma aí do Aristóteles, as virtudes morais. As virtudes morais são aquelas aplicadas na prática, aos atos do cotidiano. São 3 virtudes morais. Todos os dias nós temos que ter justiça, coragem, amizade. Justiça, coragem, amizade. Ser justo, agir com justiça. Vamos de novo lá depois estudar lá a teoria da mediana dele. A concepção de justiça para ele. Coragem, todo dia. Né? Amizade, não é colegagem. Amizade não é curtida em likezinho, curtidinha em número de amigos virtuais. Nada disso não, pessoal. Nós vamos ver as espécies de amizade com Aristóteles. Mas não é isso aí não. Tranquilo? Muito bem. Aí vem as virtudes cardeais. No latim cardor, que significa eixo. Joia? Eixo. Então, na visão aí do Platão, eixo de quê? Como que fosse um carrinho, ó. Vou desenhar as rodinhas aqui, ó. As rodinhas do carrinho. Joia? Aqui, ó. Tá? Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Melhorar esse desenho aqui. Pera aí. Ó, 2 rodas, um eixo passando, segurando elas. 4 rodas, ó. Mais 2 rodas atrás e um eixo aqui segurando. Tranquilo? Aqui você já deu para entender. Tá o capu. Olha, ó. As portas. Ô, professor, sou um desenhista de primeira, hein? Aí, tá vendo? Ficou bom? Tem os eixos. Eixos são essas coisas aqui, ó, que segura as rodinhas. Tá legal? Qual a ideia aqui? Tudo passa por esses eixos. Tudo o quê? Se você for ver, as rodas estão ali naquele rolamento, né? Embaixo o chão tá passando. Tudo passa por esses eixos. Tá? Todas as questões da vida tramitariam por esses eixos cardeais, por esses cardos. São 4 virtudes cardeais, ainda vamos estudar separado, inclusive, as virtudes cardeais de Platão. Tá? O significado de cada uma, trabalhar mais isso aqui. Joia? Primeira justiça cardeal, a prudência. Segunda justiça cardeal, a coragem. Terceira justiça cardeal, a temperança. Quarta justiça cardeal, a própria justiça não, quarta virtude cardeal, a justiça. Então, virtude cardeal, primeira, prudência. Segunda virtude cardeal, coragem. Terceira virtude cardeal, a temperança. Quarta virtude cardeal, justiça. Percebe? Tem virtudes que aparecem em Aristóteles e Platão. Ok? Por exemplo, ali a justiça aparece nos dois. Não é? A coragem também aparece nos dois. Joia? Então, essas são as virtudes cardeais para o Platão. Ainda vamos ver isso separado. Vamos lá. Teologais. O que são virtudes teologais? Para a maioria aí que está assistindo, não é? Às vezes o cara fez até faculdade de filosofia, não lembro isso aí. Virtude teologal são as virtudes consideradas sobrenaturais. São aquelas que se dirigem, são aquelas que se referem, pessoal, à teologia mesmo. Aqui é teologia mesmo. Tá? O teologal, aqui é teologia, ou seja, o estudo de Deus. E claro, essa virtude só podia ser medieval. Tomás de Aquino. Joia? São 3 as virtudes teologais. Primeira virtude teologal, a fé. Segunda virtude teologal, a esperança. Terceira virtude teologal, a caridade. Interpreta-se aqui como amor também. Virtudes teologais, a fé. Veja, são providências divinas mesmo. A fé,
devido a aumentar a fé dele, tem que pedir para Deus. Se ele não pede para Deus fé, ele não vai ter fé, cara. Aliás, nem crê em Deus ele vai. Ele nunca pediu. Então ele está sendo soberbo. Ah, eu não acredito, tenho o direito de não acreditar. Cada um tem o direito de tudo. Porque é uma modinha isso aí. Essa coisa de não acreditar no Criador, em Deus. Isso é uma moda, não é? Isso é uma moda. Filosofia densa mesmo nos manda investigar a questão de Deus. Até porque é tratada como uma grande questão da filosofia. Fica uma renca de cara todo dia na internet, dando uma de moderno aí, dizendo que Deus não existe. Enfim. Contrariando gênios da filosofia. Não dá, mano. Pô, você estiver aí ouvindo essa minha aula, pô, não é se converter não, mas vê se tu abre a cabeça, cara. Pra ver se tu consegue enxergar, pô. Se você, veja, como é que eu vou ter fé? Pô, é uma virtude teologal. Aí, ó. Pede, mano. Pede pra quem, o dono da fé. É isso aí. Mais ou menos isso aí. Tranquilo? Também não, o que foi inexplicável eu não sei te explicar não, brother. Por isso é inexplicável. Bom, mas vamos em frente. Virtudes políticas. Agora as virtudes políticas de Montesquieu. É aquela que se refere ao amor pelas leis, o amor ao povo, o amor à nação. São as virtudes políticas. Não é? Vamos em frente. Virtude epicurista. Que seria? Pessoal, essa escola vai ser estudada lá, História da Filosofia, se Deus nos permitir chegar lá, né? Mas ainda aqui neste curso de ética, nós vamos estudar a Edoné. Edoné. Edoné vem lá da escola epicurista. Escola epicurista da filosofia é a filosofia ensinada na escola, veja, na escola hedonista. Melhor assim, o epicurismo é estudado lá na escola hedonista. Hedon no sentido de prazer. Veja, o epicurismo, que é também uma filosofia, é estudada lá no hedonismo. O hedon aqui no sentido de prazer, original grego. Hedon, no original grego, significa prazer. Mas vai devagar aí. Tem cara que, prazer, vou chutar o pau da barraca. Vou aí, né? Eu vejo uns caras aí, rapaz. Ele agarra uma garrafa de tequila e uma garrafa de energético. Vai vendo. Uma não, 3. Ele agarra 3 garrafas de tequila e 3 de energético e cai pra noite. E ele dá conta de uma. Ele faz isso 1, 2 vezes, até então vai de boa. Daqui a pouco, juntando o energético com aquela tequila, o cara tem um ataque cardíaco que nem os médicos conseguem reverter aquilo. Aí, é um prazer, negócio. Não é esse prazer aqui não. Não é esse prazer ensinado por Epicuro. Não é. Esse prazer aqui, esse sistema filosófico, elegeu o prazer, vamos em frente, como vetor de referência para determinar o que seria a virtude. Beleza, tudo bem. Para eles, a virtude é ter prazer. Calma aí. Prazer aqui não significa entrega à devassidão moral ou afundar-se em excessos fúteis, mas simplesmente a ausência de dor. Pessoal, para Epicuro, no epicurismo, a virtude epicurista, ela quer tão somente diminuir a dor, porque diminuindo a dor, diminuindo o sofrimento, necessariamente se aumenta o prazer. Percebe? Uma lógica boa, né? Na verdade não é diminuindo, é evitando a todo custo. Se aquele caminho for do sofrimento, ele sai, como diz, né, o pleonasmo aí, ele sai fora. Aquilo vai sofrer? Ele não pega esse caminho. Ou seja, o desvio, a evitação do desconforto e do sofrimento. O cara olha, porra, esse aqui é o caminho do sofrimento? Ele não vai por ali. Dentre outras virtudes pregadas por essa escola,
nós temos aí a ataraxia, uma expressão grega que significa imperturbabilidade do espírito. Então o espírito não fica perturbado. O espírito, alguns põem como alma, mas para mim é espírito mesmo. Tá? Na verdade, para mim é alma mesmo. Né? Imperturbabilidade do espírito eles traduzem assim. Mas a imperturbabilidade ali é da alma. Às vezes eu troco, mas não. Seria da alma mesmo. Tá? Porque o espírito ele fica ali. Pode se perturbar também, mas... Bom, enfim, traduziram assim. A autarquia, que é o autocontrole. Autocontrole. Percebe como é que vai contra dessa ideia de o prazer a todo custo? Não tem nada a ver aí no epicurismo prazer a todo custo, cara. Falo isso porque, porra, eu tô velho e eu vejo um jovem, todo dia ligo o noticiário, o cara morrendo ali com uma garrafa de tequila ou de energético. Não sei quem inventou isso, sinceramente. Não sei. Mas, enfim, quem inventou, realmente... Tá legal, pessoal? Beleza, vamos em frente. Isso é muitos outros exemplos, mas vamos, né? Virtude estoica. Essa é bem legal. Essas duas últimas são demais, cara. Tem a estoica e a próxima, calma, que ainda não estamos estudando estoicismo aqui não, cara. Isso aí é um curso de... Isso aí é um curso, né? É conhecimento que não acaba mais. Aí um parágrafo só de estoicismo, você tá brincando, pô. Não. Nós vamos estudar aqui dentro do curso de ética mais aí sobre essas questões, talvez separadamente aí sobre a questão da ataraxia, a apatia e por aí vai. Bom, mas vamos lá. Já estamos colocando aí no esqueleto essas aulas. Estoica, virtude estoica. Filosofia ensinada, ou seja, o estoicismo, no sistema chamado de estoicismo. No grego, stoa, que significa pórtico. Pessoal, pórtico é aquelas entradas de cimento, concreto, de pedra, na entrada das cidades. Esses caras aí, esses estoicos, por volta ali do ano 300 a.C., estamos colocando o ano nada ainda, porque não é o objetivo agora. O objetivo agora é conhecer o que significa isso, o que é isso e tal. Ou seja, enquadrar dentro da ética as paradas. E esses caras se reuniam ali no pórtico, na entrada da cidade, para conversar sobre as coisas de filosofia. E as questões éticas pertenciam aí às discussões do estoicismo. Então, para essa escola, vamos continuar aí, ó. O homem virtuoso será aquele que, dentre muitas outras coisas, principal característica do estoico, pessoal, essa aqui, em todas as gerações, que são 3 ondas de estoicismo, primeira, segunda, terceira, da primeira até a terceira, é essa aqui, ó, aceitar o seu destino. O estoico, ele aceita o seu destino. Cara, o ensinamento trazido por isso foi seguido depois pelos discípulos de Cristo. Claro que o Cristo não precisou ler isso aí, nem estudar isso para saber. Teve contato com isso lá em Jerusalém, porque, querendo ou não, já se tinha, né? Já se tinha ali navegações e já se tinha ali também o comércio. Isso tudo aumentou entre os povos a difusão do saber e do conhecimento. E Cristo foi ensinado ali, né? Teve ensinamento dos seus pais na sinagoga, mas não precisava de nada disso. Ele já tinha, não é que um conhecimento inato, mas sendo um Deus encarnado, eu acredito assim, isso acabou chegando nele, cara. Você vê muita semelhança das coisas do estoicismo com o evangelho. Não é o tema da aula aqui agora, não é isso, mas é só para te mostrar como é que é interessante isso, tá? E aqueles próprios discípulos de Cristo observavam tanto o estoicismo como o cinismo, que é a próxima escola, ou próxima, vamos dizer assim, escola de virtude, vamos ver. Bom, então esses estoicos aceitavam o destino, assimilando logos
que se manifesta no mundo. Ou seja, o destino assimilando o logos. O que seria esse logos? Uma espécie de plano de razão universal pré-estabelecido. Esse destino era um plano de uma razão universal, como que o universo tivesse uma razão própria, uma vida própria racional, que colocasse a vida do indivíduo naquela situação, entre parênteses, boa ou ruim, e o estoico entendia aquilo, compreendia e aceitava. A beleza isso, cara. Porque, pessoal, vamos lá. Tem gente que hoje em dia é um resmungão, né? O cara tem grana paca, dinheiro paca, mas é um resmungão. Você já reparou? O cara tem a Lamborghini, mas que é outro. Que é lá enfim, a Ferrari. Ah, que pena que eu não tenho a Ferrari. Puta merda, só tem a Lamborghini. É um bosta esse, né? Tu não acha? Bom, mas o estoicismo vem pra isso, cara. Pra esse mimimi generalizado na sociedade, os seus ensinamentos são muito preciosos. Bom, o plano de razão universal pré-estabelecido. Então o universo, ele teceria como que fosse uma teia de destino. O estoico cairia, andaria nessa teia e aceitaria a linha do tempo, o que a maré trouxesse para ele, como diz lá o filme do Náufrago, né? O Náufrago lá, o Tom Hanks lá vivendo o papel do náufrago. Filme conhecido de todos vocês. Eu indico aí, vou colocar nas indicações dessa apostila aqui, inclusive, a indicação de filme. O que a natureza, no caso, o que a maré, ele ia esperar, né? O que a maré ia trazer para ele. Num dado momento, ele estava lá na ilha, não tinha escapatória, né, daquela ilha, mas ele era um bom velejador. Do nada lá começou a tecer uma... Na verdade, o mar trouxe um pedaço da fuselagem do avião e aquilo acabou virando uma vela, cara. Um pedaço lá de material resistente, semelhante aí a aço, enfim, a um duro alumínio, que nem enferrujava. Dali ele fez uma vela numa espécie de uma jangada e consegue sair dali, foi encontrado, enfim. Chegando lá, a mulher dele tinha casado com um dentista. E ele não se importou. Foi tocar a vida dele. Né? Comprou lá uma bola do Wilson, que tinha perdido o melhor amigo dele era o Wilson, que era uma bola, inclusive. Bom, mas aí depois você vê o filme lá. Tranquilo? E ele perdeu a mulher também, que perdeu pro dentista, mas nem esquentou, saiu fora. A mulher que foi atrás dele, mas não... Que se foda também, né? Bom, foi tocar a vida dele, cara. A mulher foi tocar a dela. Bom, mas vamos lá, pessoal. Depois tu vê o filme lá. Estoicismo é isso, cara. Veja só essa manifestação do cosmos, o Fábio tá ali, do mundo, dentre muitas outras. Podemos citar aí, são virtudes ali trazidas pelo estoicismo. Eles também acreditavam na ataraxia, que é a imperturbabilidade do espírito. Eles ensinavam sobre a apatia, que é a inação quanto às paixões. Tem cara aí que se encalacra todo por causa de paixão, pessoal. Não é só paixão de sentimento de... sentimento ligado aí a vida sentimental. Não. Paixões diversas. E depois, uma expressão usada por Nietzsche depois, que é o amor fati. O que seria esse amor fati? Já vimos lá no Introdução e Fundamentos, vimos também um pouco a epistemologia, né? Percebe como é que os conhecimentos vão se... O amor ao fado. Amor fati é o amor ao fado. Fado é destino, amor ao destino. Ou seja, aceitação. Aceitação. Joia? Muito bem. Os pensadores aí do estoicismo, Zenão, Crísipo, Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Vamos em frente. Essa escola aí eu deixei por último. Essa escola é demais, cara. Cínica. Ainda vamos estudar isso lá na
se Deus nos permitir chegar lá, na história da filosofia. Vai estar com figuras, imagens, vai estar com... É muito legal aquela figura do Diógenes no barril, né? Porra, aquilo é demais, cara, aquela pintura. É demais, né? Que acabou inspirando depois ali o Chaves, né? Que é um seriado aí que acabou passando por muito tempo no Brasil. Um seriado estrangeiro que acabou passando por muito tempo no Brasil. Que basicamente é uma vida entre amigos e uma vida simples, se restringindo aí a nenhum conforto praticamente, e a um barril, morar no barril. Pessoal, é considerado na filosofia um modo radical de vida. Eu não vou inspirar ninguém aqui a viver como viviam os cínicos. Inclusive, cínico não tem nada a ver com a expressão literal que é utilizada, o sentido semântico, hoje aqui, principalmente no dicionário brasileiro. Cínico aqui é aquele que era ensinado lá no cinismo. E cinismo aqui, veja só, no grego, kinismos, que significa, veja só, kinismos, que deriva de kinos, que é cão. Kinos, cão. Kinismos, escola cínica. Kinismos vem de kinos. E kinos significa cão. Mas deve estar pensando, que cão? O que é isso aqui de cão, professor? É cachorro mesmo. Cachorro. Veja só, foi observando os cachorros, observando os cães, e vendo o modo de vida simples dos cães. Cães de rua, né, pessoal? Tem madame aí que dá uma vidinha aí pra cachorro, hein? Negocinho muito esquisito, hein? Bota cachorrinho pra lá, cachorrinho pra cá. Cachorrinho dorme caminha dela, na cama dela. Ah, meu Deus. Lambe a boca. Oh, meu Deus. Uma geração que só Deus, hein? Pelo amor de Deus. Tá vendo? Mas o cão aqui, o cão aqui, o cão que inspirou a escola cínica é o cão de rua. É o cão de rua. É o cão que não tem conforto. É o cão, sabe, que se alimenta do básico, que bebe água do básico. É esse cachorro aí. Beleza? Corrente filosófica que inspirou os seus valores no modo de vida simples dos cães. Uma vida de virtudes seria aquela vivida de forma mais natural e simples. Mais natural e simples possível. Desprezando, ou seja, rejeitando, ojeriζando, tratando com indiferença a riqueza, o poder, a tradição, a comodidade, o luxo, a hipocrisia, o convencional. Pensadores dessa escola, Antístenes, que foi o fundador inclusive, e Diógenes. Diógenes é o principal expoente, quem mais ficou conhecido aí na escola cínica pela autenticidade dessa maneira cínica, maneira do kinos, do cão, maneira simples de viver. Beleza? Também não tô aí, pô, cara, gostei dessa escola cínica, vou adotar um monte de cachorro aqui nessa... Ô, sai fora, mano, não é isso que eu tô falando aqui, tá legal? Mas daqui se aproveita a simplicidade. Camarada aí buscando tanta luxo, tanto poder, tanta coisa, e aí gente montado no dinheiro se jogando de prédio. Aí, cheio de dinheiro, morando ali no prédio de luxo, num dado dia o cara lá se joga. Por quê? Perdeu o emprego. Perdeu o emprego, não vai conseguir manter aquela bosta daquele apartamento dele, que o condomínio custa 20 mil, 5 mil, sei lá quanto. Não vai ter grana para manter aquilo, o cara se joga. Essa é a ideia, o equilíbrio está nisso, cara. Tá legal? Vamos em frente. Deixamos aqui umas reflexões de alguns filósofos. Primeiro deles, tudo isso sobre virtude. Confúcio
A virtude perfeita consiste em julgar os outros por si mesmo e tratá-los como se deseja ser tratado. Então, tratar os outros como eu quero ser tratado e julgar os outros por si mesmo. Sócrates, a virtude seria conhecida, a virtude seria o conhecimento e a prática do bem, ou seja, do belo, visando o quê? O bem comum. Platão divide a alma em 3 níveis de virtude. Ainda vamos estudar a teoria das 3 almas de Platão. Isso aqui é só um insight geral, pessoal. A alma poderia ser a alma de bronze, a alma poderia ser a alma de prata e a alma poderia ser a alma de ouro. Qual é a diferença da alma de bronze para de prata para de ouro? A alma de bronze, quanto à virtude, era aquela mais inferior. Era um indivíduo cheio de apetite sexual. Um indivíduo que funciona da cintura para baixo só. Não tem cabeça para raciocinar. É basicamente esse. Indivíduo ali, né? Com muito mais força na parte reprodutiva do que na razão. Alma de bronze. Depois vem a alma de prata, que corresponde às emoções. Ali ele, inclusive, colocava os guerreiros, né? Os soldados, os combatentes. Indivíduo emotivo, alma de prata. Indivíduo, né? Às vezes, se você for ver, pessoal, se o camarada for muito emotivo, ele atrapalha relacionamentos que estão perto. Muita emoção envolvida no meio. Isso gera ansiedade. Nós somos seres emotivos, mas o excesso de emoção vai classificar numa virtude aí intermediária, uma virtude de prata. E por fim, a virtude de ouro, que seria para Platão a mais elevada, porque ali nós temos a utilização da razão. É a razão que vai abrir ali os caminhos da virtude. Bom, mais um pouquinho, já vimos bastante aí, mas o Aristóteles, a virtude será obtida pela escolha do caminho do meio. Já vimos isso, ainda vamos estudar isso a fundo. Ou seja, o meio termo, desviando dos 2 vícios. Quais são os 2 vícios? O excesso e a falta. O excesso e a falta. Beleza? Então, o meio termo, o equilíbrio, é o caminho da virtude. Para Aristóteles. Um homem virtuoso será obediente às regras da justiça e se adequará ao convívio social. Não tem como, pessoal. Olha lá, uma andorinha não sozinha, uma andorinha não faz verão. Uma andorinha sozinha não faz verão. Não tem como, pessoal, não tem como o indivíduo, não é, agredir a sociedade e de alguma forma ser enquadrado aí nessa virtude do Aristóteles. Na verdade, nenhuma virtude, né? E nenhuma virtude. Tá? Então esse meio termo e também buscando ali qualificações para se estar inserido na sociedade. Vamos em frente? Kant. Virtude é a intenção moral em luta. Veja, intenção moral em luta. Ou seja, o camarada se esforçando ali de alguma forma, né? Que não teria sentido caso o homem tivesse consciência plena da lei e fosse um santo. Então, se o cara fosse um santo, não teria porquê, né? O cara já é um iluminado. O cara já é um iluminado, então não precisa, né, se moldar. Fora isso, ele vai ter que viver todo dia ali mesmo, se analisando, cara. Bom, para Spinoza, a virtude é a essência ou a natureza do homem enquanto ele tem poder de fazer certas coisas que se podem conhecer unicamente pelas leis de sua natureza. Então é a essência da natureza desse cara que vai ser conhecido. Virtude é isso. Não adianta, porque o fulano é virtuoso, mas nada faz para que
haja constatação daquela virtude. Não se faz nada, ele não faz nada. Então, qual o critério para você aferir que o camarada é um virtuoso? Crença no guru? É isso? Você acredita que ele é um guru? Que ele simplesmente falou para você? Ele está falando algumas coisas. Tem caras aí que são assim, cara. Beleza? Vamos em frente. Descartes é a resolução de fazer coisas boas. Virtudes. Virtude para Descartes, fazer coisa boa. Rousseau, não existe virtude sem luta. Novamente, pessoal. A palavra virtude deriva da palavra força. A força é a base para a virtude. O homem naturalmente não vai ser virtuoso. Fala pra mim, pô. Vai ter que ter ali, cultivar isso. A moral é um jogo. Pro Nietzsche chegou no... É mais radical, né? A moral é um jogo relativista da vontade de poder. O Nietzsche entendia que para o camarada ser virtuoso, na verdade, haveria uma pressão de um indivíduo que tem poder sobre ele. E é um indivíduo pressionado, né? Deixaria de fazer o que a sua moral, o que ele entendia sobre ele mesmo, negaria a si mesmo e obedeceria só a um senhor. Bom, faz essa questão aí. Essa questão é um pouco diferente, tem que somar aí, pessoal. Tá? Dessa universidade estadual, Universidade Estadual de Maringá. Eu acho que é essa aí, a sigla é UEM, né? Mas acho que é a Universidade Estadual de Maringá. Bom, vai pedir para você somar aí quais são as verdadeiras e dar um resultado. Beleza? Enquanto você faz essa questão, uma rápida propaganda, né? Apostilas 1 e 2 do nosso curso lá de filosofia, módulo 1 e módulo 2, com certificados, à venda lá no meu site www.leonardobragaflores.com. Apostila do módulo 1, Introdução e Fundamentos. Apostila do módulo 2, Epistemologia. Mais 300 questões está vendendo para você também lá, e simulados tem lá para você comprar. Valeu? Bom, e aí? O que deu aí? Devemos considerar agora o que é virtude, papapá. E aí? Vamos ver o item 1. Para Aristóteles, o homem virtuoso será o bom cidadão, ou seja, aquele que vive as normas da justiça. Verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. O homem virtuoso, ele vive conforme ele é um cidadão, porque vive inserido na sociedade e respeita as regras, as normas de justiça. Aristóteles falou muito na justiça, né? Bom, vamos ver o item 2. A virtude para Aristóteles é equidistância. Olha a teoria aí da mediana. Que ainda vamos ver de novo, mas certinho. É equidistância entre dois vícios, o excesso e o outro a falta. Isso aqui é verdadeiro. Joia? Para Aristóteles, item 4, somos chamados bons e maus pelas nossas paixões. Pelas nossas paixões. Não. Quando agimos, por exemplo, tomados pela ira. Caraca, meu. Não é isso não. Ele não falou isso não. Falso. 8. A virtude é uma modalidade de escolha. E envolve algum tipo de escolha. O cara tem que optar por esse caminho. Verdadeiro. Aí a questão da consciência. Está no início do nosso conceito lá na nossa aula. Segundo Aristóteles, somos virtuosos pelas nossas faculdades, entendidas como capacidade que temos de sentir emoções. Nada a ver emoções com aí virtuosidade, com o virtuoso. Beleza? Então a soma ficou. A soma aqui, você vai somar, né? O 1, o 2 e o 8. 8 mais 2, 10. Mais 1, 11.
deveria marcar esse gabarito. Lá tem as respostas, né? Letra A, letra B, letra C. E aí o camarada marcaria 11. Joia, pessoal? São essas apostilas que eu estou falando. Módulo 1 e módulo 2. Módulo 1, Introdução e Fundamentos. Módulo 2, Epistemologia. Quer fazer exercício? Também tem lá no site. De 100, de 300 questões. Aqui esse material aqui é diferenciado. Isso aqui são duas rodadas de simulados. Rodada 1 e rodada 2 de filosofia. Rodada 1, 3 horas de aula com mais o PDF comentando cada questão. São 10 questões em cada um. Vai ser um total de 20 questões, tudo comentado em PDF e videoaula. 3 horas de aula na primeira, 3 horas na segunda, 6 horas no total. Aqui o curso, se você quer se aprofundar nisso, são grandes questões de pontos específicos. Grandes questões da filosofia são aquelas que acompanham a filosofia ao longo dos séculos. Felicidade, bem ou mal, intuição e amor e paixão. Ainda vou lançar muitos outros, se Deus assim nos permitir. Esses 4 cursos já estão lá no meu site. E aí, se você quer um material, um mini curso de matemática para dar os primeiros passos, tem esse mini curso aí de matemática para concurso. Valeu? Esse é o Pix para colaboração aí do café. Prof. Leonardo Braga Flores @gmail.com. Beleza? Pessoal, meus amigos, senhoras e senhores. Eita, abriu aqui, pera aí. Esta foi a aula de número 65 do nosso curso. Demais agradeço a você pela tua presença aqui. Aula 65, Virtude ou Areté. Um abraço a todos, fique com Deus. Espero que você tenha gostado. Já curte, compartilha com o seu colega que está estudando. Agradeço demais a tua presença. E é isso aí. Tchau, tchau. Valeu!